obra santa do Uma marca desse tempo, né, era o sobrenatural de Deus. Em todo o culto, mas era impressionante. Havia uma cura divina de uma forma espetacular, de uma forma instantânea. Havia libertação de uma forma impressionante. Então, assim, Deus usava o meu pai com divina revelação, né? E após a pregação, era um momento muito esperado e o Senhor dava detalhes, e detalhes mesmo, daqui do sofrimento das pessoas, da doença, das mazelas, da luta espiritual, e as pessoas atendiam esse apelo, vindo à frente para receber oração. Então, ao final desse tempo de revelação, se tinha à frente ali 30 pessoas, né? Mas era um tempo que a igreja cresceu, né? Na plateia já tinha 200, 300 pessoas, às vezes mais, né? Numa infraestrutura que não era de hoje, né? Não tinha classe infantil, não tinha ar-condicionado, ventilador, não tinha cadeira almofadada, o chão era rústico, era um contrapiso, e o povo ali todo cheio de fé, nessa expectativa de ser revelado pelo Senhor. No entanto, assim, quem revela é o Senhor, né? E tinha noites que revelava mais pessoas, menos pessoas, mas nessa noite tinha em torno desse fato que quero detalhar aqui, tinha em torno aí de umas 30 pessoas ali à frente, e uma plateia inteira muito grande nessa expectativa, né? Então meu pai, ao final desse tempo de revelação, falou: queridos, quando Deus revela alguém, Deus não quer expor, Deus não quer envergonhar ninguém, Deus quer curar, é por isso, Deus quer libertar, é por isso que Ele revela. Mas se você não foi revelado, não fique frustrado, não, manifeste fé, vem aqui para frente, porque o mover do Espírito nesse momento é de cura, de libertação, e você pula aqui com fé, mediante a fé, você igualmente será abençoado. Então, se tinha 30 pessoas ali na frente, agora dobrava, né? E às vezes mais do que isso. Então meu pai ali em cima do púlpito ainda fazia uma oração longa, né? Abençoando e ministrando cura sobre as pessoas, e depois ele descia, né? E eu aprendi isso com meu pai, né? Ele descia e ele fazia uma oração muito rápida, né? Pense, tem 60, 70 pessoas esperando por oração. Então não dá para fazer aquela oração caprichada, né? Então ele colocava a mão na cabeça da pessoa assim: no nome do Senhor Jesus Cristo, receba a tua cura, receba. De vez em quando gritava um endemoniado lá e ele prosseguia, e então era um tempo assim que ele orava por essas pessoas ali à frente de uma forma muito rápida, né? Só que nessa noite foi diferente, né? Foi diferente porque quando ele está fazendo aquela oração longa, o Senhor disse a ele que ia curar todos. Então, aqueles os quais o Senhor revelou, Deus tem um compromisso de curar. Mas aqueles os quais vieram mediante a fé, alguns são curados, outros não, né? Mas naquela noite seria diferente. Todos seriam curados. Então isso gerou um ambiente de grande expectativa. Havia um público com muita expectativa, com muita fé por aquilo que Deus havia de fazer. Mas tinha um outro grupo que estava duvidoso, preocupado, naturalmente preocupado. Por quê? Porque a mulher que estava bem ali ao pé do púlpito era uma senhora cega e conhecida na cidade como uma cega de décadas, muito tempo cega. Meu pai não sabia disso, e alguém na época falou assim: olha, veja bem o que você está falando aí, porque aquela senhora ali é cega. E se ela não for curada, como você está dizendo, a nossa igreja vai ficar bem desmoralizada diante dessa plateia toda. Então, meu irmão, aí é algo de Deus, né? Deus capacita as pessoas com uma fé absurda. E meu pai falou assim: então nessa noite eu vou fazer uma oração só. Eu vou orar pela cega. E a hora que essa cega vê, né, todos os demais serão curados, e eu não vou fazer oração por mais ninguém, porque isso vai criar um ambiente de fé nesse lugar, e os que creem serão curados, serão libertos e tal.
meu pai então desce do púlpito, queridos, naquele silêncio, naquele ambiente tenso, não é? E ele desce do púlpito e pergunta para essa mulher: você tem fé para ser curada? E a mulher não estava tão certa disso, não tinha lá tanta fé assim. Ela falou mais ou menos isso: estamos aí, né? Você nos chamou, falou que todo mundo vai ser curado, então eu vim. Não é? Meu pai falou assim para ela, falou assim: vire aqui para mim. Ela estava de cabeça baixa, vire aqui para mim, por gentileza. Apoiou no rosto dela para que ela pudesse ficar na direção dele, né? E ele falou assim: mediante a minha fé, que os seus olhos sejam abertos agora e que você veja no nome de Jesus. Uma oração simples, né? E um silêncio tomou conta do lugar, meu irmão. E todos ali tensos, né? E de repente meu pai fala assim para ela: me diga o que a senhora vê. E colocou o microfone na boca dela e ela demorou para responder. E ao responder ela falou assim: nossa, como você é novinho. Meu amado, a igreja veio abaixo, cara. A igreja veio abaixo. Naquela noite houve muitas curas. Naquela noite houve batismo com o Espírito Santo. Naquela noite houve uma loucura do céu. Um mover sobrenatural de Deus tomou conta naquele lugar. E meu pai, um jovem pastor, todo animadão, cheio de energia, e agora, diante de uma glória, de um sobrenatural espetacular de Deus, meu pai se escondia dessa senhora no meio da multidão, e ela com destreza, com agilidade, encontrava ele e achava no meio da multidão. Então, esse é um dos relatos, sabe? Daquilo, como eu disse, o sobrenatural de Deus acompanhou esse tempo na igreja presbiteriana renovada de Capão Bonito. Eu tenho isso muito registrado, isso é muito edificante. A minha fé no sobrenatural de Deus foi forjada nesse lugar. Eu tenho isso guardado na minha lembrança de uma forma muito viva, muito real.